Bom dia aos senhores aqui. Hoje deflagrada a operação com vários mandados aí de condução coercitiva e afastamento de servidores públicos. E a operação também teve outras localidades, Brasília e os estados de Rondônia e São Paulo. O principal foco realmente é o desvio de verba pública, devido ao fato de haver notas fiscais falsas, licitações, crimes contra a lei de licitações. O Dr. Fares, que é o presidente do inquérito, dará os demais detalhes. Sim, bom, como falado pelo Dr. Chang e ressaltado há pouco, trata-se de uma extensa investigação, são 1 ano e meio de investigações, tudo isso após a notícia crime do judiciário local, do juiz de direito de Assis Brasil, de que haveriam várias irregularidades, principalmente relacionada ao desvio de valores, ao possível desvio de valores do município. E pelo que foi apurado até agora, há sérios indícios, ainda vai haver, é claro, uma maior elucidação, mas há sérios indícios de que havia uma verdadeira organização criminosa, com desvio de verbas, com lavagem de capitais, dentre vários outros crimes contra a administração. O que fez a Polícia Federal requisitar diversas medidas cautelares por entender que haveria uma destruição progressiva da cidade caso não agíssemos. Muito embora os mandados só tenham saído agora, foi uma investigação que representou-se pela prisão dos investigados e afastamento dos cargos em junho, só que em razão da prerrogativa de foro houve essa demora que é normal nos processos de tribunais. Mas acreditamos que conseguimos uma satisfatória vitória na prevenção dos crimes, porque foram afastados o prefeito e os secretários, foram cumpridos 22 buscas e apreensões, 15 conduções coercitivas, em mais 2 estados, São Paulo e Rondônia, e ainda no Distrito Federal. Então foi bem satisfatória, está sendo bem satisfatório os trabalhos hoje levados, e a gente acredita que vai conseguir chegar ao fim de tudo isso. Doutor Fábio Segara, eu pergunto para o senhor se a Polícia Federal, baseada nessa investigação de 1 ano e meio, já sabe quanto um montante de valores de recursos desviados ou seria fraudados por conta aí dessa formação de quadrilha, estariam aí, de certa forma, depredando o patrimônio público, que seria a Prefeitura de Assis Brasil. Sim, a Polícia Federal representou e nessa representação fez um esboço dos valores que se acreditam que foram minimamente desviados, e com a concordância do Ministério Público e a concordância também, pelo menos preliminar, do Judiciário, e chegou-se a um consenso nos 3 órgãos que o mínimo desviado teria sido R$8 milhões. 8 milhões de reais. Delegado, eu pergunto para o senhor, quais foram os secretários ou quais pastas eles ocupavam dentro do Executivo Municipal de Assis Brasil? Olha, principalmente as investigações ainda vão prosseguir, mas principalmente pelo que se apurou até agora, a Secretaria de Finanças, a Secretaria de Saúde, em conjunto com o próprio gabinete do chefe do Executivo, o prefeito de Assis Brasil. A investigação ela está com foco principal só no poder executivo, não há nenhuma participação do legislativo? Veja, ainda é cedo para fornecer essas informações, é apenas a primeira fase da operação, ela continua, ainda vão ser analisados todo o material arrecadado nos mandados. Agora, acredita-se que não, só que não é o momento de se fornecer tais informações para não comprometer a investigação. Na verdade, pelo esboço apresentado, até pelas informações preliminares que temos, todos esses, tanto os 3 secretários afastados quanto o prefeito, todos eles participam de lavagem de dinheiro, corrupção ativa, passiva, formação de quadrilhas? É porque, na verdade, os crimes eles são muito relacionados. Porque para poder haver a corrupção, tem que haver a falsa emissão de notas fiscais e o falso fornecimento de produtos, o que dá a falsidade ideológica. Aí temos a corrupção ativa e a passiva. No momento que esse grupo se une e passa a cometer esses crimes reiteradamente, surge a organização criminosa. E aí, esse é o primeiro passo para reiterados crimes contra as licitações. E daí porque acredita-se que todos eles estão, de certa maneira, envolvidos, né, nesses severos e graves crimes contra a administração. Tá. Eu gostaria que o superintendente falasse um pouquinho do trabalho da Polícia Federal. De julho para cá, nós tivemos 3 megas operações, digamos assim, não é? Principalmente 2 com foco em Brasília e agora uma de Assis Brasil. O
gente observa que a Polícia Federal realmente tem investigado, tem feito essa parceria com o Ministério Público Federal e agora você está dizendo com o Judiciário local. Isso tem resultado aí nas ações da Polícia Federal, né, superintendente? Correto. É uma prioridade nossa a investigação, principalmente dos desvios de verbas públicas. Então, tem dado todo o apoio e realmente a eficiência aqui da equipe local da Delegacia de Polícia Federal de Itaciolândia. E isso é o resultado desse esforço nosso da Polícia Federal aqui no Acre e da Delegacia de Itaciolândia. Isso também dá garantia de que esses trabalhos vão continuar. Sempre, sempre. Nós estamos sempre em investigação, sempre apurando os desvios de conduta de particulares e de servidores públicos. Superintendente, várias capitais, né? Brasília, Porto Velho, São Paulo, nesses locais, são pessoas que foram investigadas, empresas, o que seria nesses municípios? Eu vou deixar para o principal policial que fez aqui a investigação, o escrivão D'Agostini. Eu vou pedir para ele dar os maiores detalhes. A questão dos outros estados, o que acontece? As empresas, elas participavam do trabalho de corrupção, os secretários também, e alguns se deslocaram. A gente teve caso, então, em Brasília, em São Paulo e Porto Velho, que estavam diretamente ligados com as empresas, mas atuavam de lá. Então, por isso que a investigação acabou fluindo para outros estados. É uma questão para você ter a noção do quanto se expandiu a corrupção aqui no Alto Acre. Você começava numa prefeitura antigamente e hoje eles acabaram tomando conta de várias prefeituras e acabando expandindo para outros estados. Por isso da Operação Ter ido até lá, dos cumprimentos. O nome, boneco de palha, como é que é? Homem de palha. Homem de palha. Essa questão, na verdade, é a criação do Fares. Acho que até é melhor ele explicar. Fares. A gente finaliza mais, né? Não, o nome da operação Homem de Palha é um termo um termo italiano, né, que se expandiu por todo o direito, pelo direito mundial, e é utilizado para se referir a pessoas que ocultam patrimônio ou valores em nome de outros. São os conhecidos no Brasil por laranja. Só que como laranja é um termo extremamente conhecido e homem de palha é um termo mais para a área jurídica, preferiu-se isso para manter o sigilo das investigações. Mas era justamente o que ocorria, principalmente empenhos, era outro modus operandi do grupo criminoso, empenhos em nome de pessoas que não tinham conhecimento. 100 mil reais, por exemplo, em nome de servidores da limpeza, de faxineiros, de zeladores, que não tinham qualquer conhecimento de que esses valores estavam empenhados no nome deles. No caso, foi comprovado que elas não sabiam dessa documentação? Não se pode falar em nomes, porque ainda a investigação ainda vai se expandir e vamos realmente apurar individualmente a conduta de cada um para saber quem realmente tinha conhecimento dos atos criminosos ou não. Agora, pelo que foi comprovado, pelo menos pela grande quantidade de depoimentos colhidos, há de se ter uma certa probabilidade de que grande parte deles não sabiam desses valores que eram empenhados. As secretarias em Brasil envolvidas, quais seriam as secretarias? Até o momento, o apurado, secretarias de administração, finanças e saúde de Assis Brasil. Esses todos foram conduzidos aqui para... Sim, todos prestaram depoimentos, foram conduzidos coercitivamente, foram afastados o secretário de finanças, o braço direito do prefeito de Assis Brasil, que era responsável também pelos empenhos na área da saúde, e o próprio prefeito também foi afastado, está proibido de se aproximar da prefeitura. Inclusive o prefeito Betinho, afastado do cargo agora, ele inclusive presta depoimento coercitivamente aqui na sede da PF. Sim, nós chamamos, temos vários questionamentos a respeito disso. É claro, vai ter o direito à ampla defesa, tem direito ao advogado e a apresentar os elementos que provem, no entendimento dele, a inocência. Mas existem sérios questionamentos que precisam ser feitos pela polícia. Eu gostaria de perguntar, você falou que seriam pelo menos 8 milhões de reais desviados. A Polícia Federal já sabe para onde foram esses recursos, para onde foram destinados? Olha, ainda é prematuro dar uma resposta quanto a isso, ainda está sendo apurado. Agora, isso aí se deve tanto aos contratos fraudulentos, quanto aos empenhos em nome de terceiras pessoas, às falsas notas fiscais, as notas fiscais frias. E então, acredita-se que realmente houve esse desvio e ainda se está apurando
para tentar fazer a recuperação de pelo menos parte desse capital. Pode haver pedido de prisão preventiva ou do uso de tornozeleiro eletrônico? Veja, foi pedido, como foi ressaltado aqui, foi em junho que foram pedidas essas medidas, em razão da finalização do cargo do atual prefeito. Entendeu-se que não era mais necessário a prisão preventiva, tão somente o afastamento. Agora, claro, se houver embaraço das investigações, uma situação que necessite, não vamos hesitar em solicitar, mas a prisão é o último caso, só antes do trânsito julgado, somente em caso de necessidade e de se obstruir as investigações. Só para a gente entender, o pedido de prisão preventiva seria contra o prefeito em junho? Foram pedidos contra o prefeito e o seu braço direito, né, que está sendo também investigado, é responsável pelos empenhos da prefeitura, e entendeu-se que agora não há mais necessidade. É claro que ele não pode se afastar e nem obstruir as investigações, sob pena de serem revistas essas medidas preventivas. Está bom. Qual foi, só para a gente finalizar, qual foi a estrutura que a Polícia Federal utilizou para realizar essa operação de viaturas, homens? O policial D'Agostin, que coordenou, foi o coordenador logístico de toda essa estrutura, vai saber dar melhores informações. Fechou? Foi na câmera. Ô, meu Deus do céu. As tecnologias vai te apanhar aqui. Verdade. Ok. Fechou? Então, a estrutura foi dimensionada, nós tivemos 7 equipes compreendem Assis Brasil, 3 equipes aqui, as 4 equipes fora e mais 5 equipes em Rio Branco. Então, o montante, nós temos 90 policiais, cerca de 28 viaturas se deslocando, e não foi usado nenhuma equipe tática, tendo em vista que os alvos eram seguros, mas o montante de policiais foi realmente bem expressivo para a dimensão de uma cidade como Assis Brasil. Essa foi a pergunta de vocês. Show de bola. Aqui que eu tenho que mandar para o Rio Grande agora. Pronto, você está lendo ainda. Deixa eu só fazer, eu coloco só o link para a gente fazer a foto.